Pode benção! Ora muito, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo das horas a que estão a assistir. Bem-vindos ao episódio número 5 do nosso querido Pod Benção. Hoje, como podem ver, há um é isso mesmo, há um novo host. O Rafa está de férias hoje, vim eu fazer o episódio também por uma situação muito especial. Eu gostava de vos introduzir quem vai estar hoje connosco, o meu querido avô, um grande pastor no seu tempo, um grande professor no seu tempo, ainda é um grande professor, apesar de agora já estar no descanso, já está na reforma. É um prazer apresentar-vos, vocês já os devem conhecer, mas é um prazer apresentar-vos o meu querido avô Vítor Geraldes. Vítor Geraldes, olá netinho querido, Tudo é bem? Um prazer também estar aqui. Pronto, vão ter que me pedir desculpa. Eu vou tentar manter o profissionalismo de dizer Pastor Vítor, Professor Vítor, mas não, se sair um avô, não é preciso títulos, é avô. Não me levei a mal sair não, senhor. Então vamos começar. Quem é o Vítor Geraldes? Ora, o Vítor Geraldes. O Vítor Geraldes é um fulano que nasceu no planeta a contar do Sol, o terceiro planeta, numa vila muito típica na altura, isto em 1950, uma vila muito típica chamada Moscavide, na altura designada como Terra Sem Lei. Era uma terra onde só via, geralmente, era uma terra com poucas casas, rodeada de quintas, por isso com muitos camponeses de vários sítios do país. E de vez em quando nos bailaricos de fim de semana lá havia tiroteio, lá havia pancadaria, lá vinha a GNR a cavalo, era um festival. Mas foi uns tempos muito, muito bonitos de se viver em Moscavide, que hoje já é completamente já evoluiu, diferente, já não é uma terra sem lei, já não há esses tiroteios, e espero que tenha acabado essa violência toda. É isso. E cá estou eu, Vítor Geraldes, que foi crescendo, e lembro-me perfeitamente quando tinha entre os 6 e 7 anos, foi quando os meus pais foram levados por um familiar, a minha prima Lourdes, da parte da minha mãe, convidou a minha mãe a começar a assistir aos cultos na igreja evangélica, ali na rua Francisco Marques Beato, em Moscavide, e a minha mãe levava-me a mim e à minha irmã, e lembro-me que, não sei ao fim de quanto tempo de estarmos a assistir na igreja, uma quinta-feira à noite, quando o pregador fez o apelo, que na altura era o ancião, o irmão Neves, eu não tinha talvez ainda 7 anos, mas senti aquele desejo de ir à frente, e para espanto talvez do pregador, de ver uma criança lá à frente. Penso que nessa altura não levava muito a sério o facto de uma criança a responder ao apelo, mas eu, pensando, fazendo retrospectiva, filo, não de uma forma inconsciente, mas creio mesmo que tenha o feito dirigido pelo Espírito Santo, ainda com 7 anos, ainda que não tendo bem noção de muita coisa, mas cá dentro algo me impulsionou, para espanto até da minha mãe, ter ido à frente, e acho que fiz uma decisão, que foi uma decisão feita com muito peso na minha altura, e acho que a partir daí, não tenho a certeza, a partir daí o Espírito Santo foi guiando a minha vida até chegar à minha adolescência, e ter começado a pesquisar mais as coisas da Palavra de Deus. Acho que aquele sentido do ensino, acho que já lá estava colocado por Deus. Claro que não foi uma invenção minha, mas acho que era o Espírito Santo chamando-me mais para
para essa área, porque lembro que comecei ensinando como professor da escola dominical, como era designado na altura, primeiro com crianças e depois, à medida que fui entrando nos meus 17, 18 anos, comecei a ensinar mais, já matéria mais dentro da teologia, aos jovens na altura de 17 anos e mesmo quando eu fui também ficando mais velho, quando digo mais velho, nos meus 20, 21 anos, fui ensinando aos 19 anos, já nessa altura como responsável da super igreja da Assembleia de Deus na altura. E acho que mesmo eu estudei telecomunicações, ou seja, eu estudei na parte de eletrónica, no curso que havia na altura na Fonseca Benevides, de eletrotecnia, ligado às telecomunicações, e é interessante que quando entrei no meu serviço militar, obrigatório na altura, fiquei na área da minha especialidade, dos meus estudos, fiquei na área das telecomunicações militares, e é interessante que fiquei depois na Escola Militar de Eletromecânica de Paços de Arcos, fiquei a dar aulas, quando acabei a minha especialidade, fiquei mesmo a dar aulas de matemática, de eletricidade, eletrónica, no curso de soldados, radiomontadores. E por isso a minha área foi sempre ligada ao ensino. É interessante como o Espírito Santo foi levando as coisas. Mas voltando um bocado atrás e mencionando também o Moscavide de anteriormente, sem lei, como é que foi crescer a partir dos 7 anos, como é que foi crescer cristão nessa tal vila sem lei? Era uma igreja muito dedicada. Durante muito tempo não teve pastor, era governada espiritualmente por anciãos, era o irmão Neves, era o irmão Sousa, os principais nessa altura. Foi uma igreja que, desde os seus princípios, muito forte na juventude, por isso foi uma igreja muito... eu lembro que quando entrou o primeiro pastor, primeiro vinham os pastores da Nes Ferreira, a Assembleia de Deus Nes Ferreira, que era quem superentendia a nossa igreja aqui de Moscavide, a Assembleia de Deus na altura, por isso estava debaixo do controle, vá lá, entre aspas, da Nes Ferreira. Mas quando teve o seu primeiro pastor, foi o irmão Barradas, lembro que foi o pastor Barradas e a sua esposa, era bem Eunice, deram muita abertura aos jovens. E foi uma igreja que nessa altura, por isso eu aí já estaria nos meus 24 anos. E houve criticismo a dar tanto poderio aos jovens? Não houve crítica. O problema foi quando os jovens começaram a despertar para ter os seus instrumentos musicais. Na altura eu recordo-me que deu muita polémica quando nós resolvemos comprar um teclado, um órgão de 2 teclados, na altura muito avançado e muito caro. E aí a Nes Ferreira fez-me um bocado de travão, porque era muito dinheiro e que não queriam que a gente gastasse tanto dinheiro, mas a pressão foi de tanta maneira, e nessa altura já estava também connosco o irmão Paulino, um outro ancião da igreja, que também fazia muita força por trás dos jovens, e acabámos por começar a ter as nossas partes, os nossos equipamentos musicais, violas elétricas, bateria, que dava muita celeuma na altura. Porque o que eu sei é que a bateria nesse tempo era muito considerada instrumentos do diabo, porque era muito ligado ao rock, como se a música fosse uma invenção do diabo. Não, a música vem do coração de Deus. Sim. A gente lê na Bíblia os anjos a cantar, os louvores angelicais, e também os homens, lembro-me a descendência
a partir de Sete, um dos filhos de Adão e Eva, quando começaram a clamar por Deus e a seguir os caminhos de Deus, houve o desenvolvimento muito da música, e a música virada para o louvor a Deus. Mesmo que a música tenha sido levada depois por certos caminhos, não, e grupos musicais, sim. Virados para outras expressões musicais, a música não é do diabo, a música, a música tem a sua componente educativa, a sua componente espiritual, e quando a música é colocada ao serviço de Deus, tem um efeito poderoso, não é? Muita gente, muitos jovens e muitas pessoas vieram a Deus e atraídos pela música, pelos cânticos, pelos hinos musicais. Por isso eu não alinho muito nessa que a música é a invenção do diabo. Não, a música não é a invenção do diabo. Pode ser usada para coisas menos apropriadas. Quando a música faz um apelo ao suicídio, quando a música faz apelo ao sexo sem regras, aí não está a ser um instrumento de Deus, passará a ser um instrumento contra a palavra de Deus, não é? Mas já são outras coisas. Mas na base das coisas, a igreja sempre foi, pelo menos a igreja em Moscavide, sempre foi uma igreja vanguardista. Muito vanguardista, sim, e atraiu e marcou mesmo gerações, não é? E aliás, talvez tenha sido também a igreja de Moscavide que impulsionou outros grupos a aparecerem noutras igrejas da Assembleia de Deus, na altura, nessa altura ainda éramos Assembleia de Deus. Lembro-me num congresso de jovens, já não me recordo se foi em Aveiro, se foi em Estremoz, não tenho a certeza, em que nós alugámos equipamento de som, guitarras elétricas, e na altura houve um pastor muito conhecido, não vou nomear o nome por respeito, foi um bom pastor, foi um bom professor no Instituto Bíblico, foi meu professor no Instituto Bíblico, e quando nos viu a montar aquele equipamento todo, não nos permitiu tocarmos. Não permitiu? Não permitiu, não pudemos tocar por causa da bateria e daqueles bacalhaus, como era chamado na altura as guitarras elétricas, chamados os bacalhaus. Diz que estávamos a dar um aspecto muito de rock, de um grupo musical, e foi um problema. Acho que depois, lá para o final, os congressos tinham mais ou menos a duração de 2-3 dias, e só na parte final nós fomos autorizados, depois de muita polémica, muita discussão nos bastidores, lá pudemos usar os nossos equipamentos. Mas eu recordo-me, não só com o pastor Barradas, mas mais tarde com o pastor João Cardoso, quando ele veio assumir o pastorado da Assembleia de Deus em Moscavide, tornámos uma igreja referência em muita coisa, não só em grupos musicais, mas também no ensino da palavra, nas escolas bíblicas. Por isso a igreja de Moscavide foi uma igreja muito usada por Deus para marcar uma certa era no movimento espiritual em Portugal. Era isso que eu gostava de perguntar também. Já abordámos um bocado o processo de se tornar num educador, num professor da palavra. Deve a teologia ter um papel maior nas universidades, nas escolas, ou deve ser separado do ensino geral? Não percebi. A universidade, qual é a ligação? Tal como hoje em dia há educação moral e religiosa, nós devemos apelar a uma presença maior da teologia, do ensino da palavra nas escolas, ou deixar separado essas duas coisas? Eu acho que a teologia, a primeira responsabilidade é das igrejas. As igrejas devem de ensinar a palavra de Deus. Se pudermos espalhar esse ensino a um nível oficial, já o curso na lusófona das ciências das religiões, não é? Por isso já há uma certa ensino
embora está mais virado para, não especificamente só para o ensino da Igreja, do ensino da Palavra de Deus, mas está virado para as religiões. Todas, não é? Por isso tem uma abertura para o ensino do judaísmo, dos muçulmanos, por isso não é tanto focado nas Sagradas Escrituras. Por isso eu acho que o ensino cabe às igrejas, o grande impulso deve estar nas igrejas. Se as igrejas puderem abrir, estou também a lembrar, a Universidade Católica tem também o seu ensino da teologia, ainda que na base do catolicismo, não é? Até que ponto devemos lutar por um ensino teológico especificamente só do ramo, evangélico, se for possível. Muito bem, se não for possível, que sejam as igrejas e que seja depois cada um de nós individualmente, como testemunhas de Cristo, a levar esse ensino, não é? Acho que o fundamental é seguir talvez o mesmo caminho que a igreja primitiva, entre aspas, seguiu, não é? Qual foi o recado que o Espírito Santo, que Jesus deixou? Ide pelo mundo, pregar o evangelho, e ensinai. Sim. Não é? Aquilo que eu vos ensinei a vocês, sim. Agora ide, espalhai-vos e ensinai. Por isso, esse ensino não deve estar preso apenas na igreja ou numa universidade. Esse ensino está dentro de nós, nós devemos ser o instrumento de Deus, pelo Espírito Santo, levar o ensino a com quem nós convivemos, não é? Seja numa faculdade, seja numa escola primária, seja numa escola secundária, seja no emprego onde nós estamos a exercer as nossas profissões. Se houver uma abertura, devemos ser testemunhas. E foi assim que te sentiste desde a tua mocidade? Sim, eu lembro-me, por exemplo, quando tinha terminado o meu serviço militar e continuei então a trabalhar na área das telecomunicações. Eu estava na Plessey, estava a trabalhar na Plessey, também no setor das telecomunicações, e eu lembro que houve uma altura, houve um serviço que nos foi pedido, que não estava, agora falando de uma forma, segundo a ótica do sindicato, pediram-nos para fazer um trabalho que não estava dentro das nossas funções. E eu, na altura, exerci a minha influência de chefia e não quis aceitar esse trabalho. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o meu chefe, aquele que estava por cima de mim, pegou num dos filhos, um jovem, que nem era funcionário, e foi fazer esse trabalho. E aquilo mexeu muito comigo. Eu comecei a pensar, como cristão, eu agi bem, ao recusar, ao ter colocado aquilo que era o nível da minha profissão, achar que aquele trabalho que estávamos a pedir era um trabalho que não era tanto de telecomunicações, mas era mais de eletricista, e eu ter recusado, e ao ter recusado, eu impedi que os meus colegas, que trabalhavam também comigo nessa área das telecomunicações, fossem fazer esse trabalho. E aquilo, o Espírito Santo falou muito comigo, e eu não resisti, e entrei no gabinete do meu chefe, pedi-lhe perdão, convidei os meus colegas a entrar nesse gabinete, pedi perdão, não foi fácil, pedi perdão ao meu chefe pela minha atitude, e então eu disse, olha, a partir de agora nós vamos continuar a fazer esse trabalho. E esta minha atitude, a maneira como eu me retratei, pedi perdão aos meus colegas por os ter levado a não também terem feito aquele serviço, levou que um dos jovens tenha sido tocado e tornou-se também cristão, da Assembleia de Deus na altura de Algés, o Juca. Aquilo mexeu de tal maneira com ele que ele começou-me a fazer perguntas, e aqui está uma maneira de uma coisa que começou mal, terminou depois de uma coisa bem. Porquê? Porque fui sensível ao Espírito Santo, me chamou a atenção que eu não estava a perceber como cristão, devia me humilhar, dar um exemplo de humildade, e então a maneira como tudo se alterou, não só tocou no coração do meu chefe, que ele ficou muito sensibilizado, mas nos meus colegas. E houve mais tarde um outro
colega, o Luís Branco, acabou também por começar a assistir numa igreja, na Assembleia de Deus, e tornou-se membro também, ele, a mulher e depois os filhos. Muito bom. É verdade, a maneira como Deus trabalha. Por isso acho que nós somos os professores por excelência. Sim. Claro, entrando podendo desenvolver os estudos através do Instituto Bíblico ou numa faculdade, se houver esse ensino, pois claro que isso é muito bom, dá-nos outras ferramentas, abre-nos outras perspectivas de nós ensinarmos de uma forma mais teológica ou mais qualificada a palavra de Deus. Mas acho que qualquer um de nós, com toda a simplicidade, nas mãos do Espírito Santo, o Espírito Santo pode-nos fazer de nós professores espetaculares. Acho que até mesmo em países onde a palavra de Deus é proibida, onde há a chamada igreja clandestina, eu lembro de um testemunho que eu ouvi de uma folha uma folha rasgada da Bíblia, como chegou às mãos de um camponês na China, e ele, ao ler aquela porção, o Espírito Santo usou aquele camponês e aquela porção de uma folha rasgada da Bíblia para dar início a uma igreja clandestina naquela zona da China. Por isso, o Espírito Santo pode fazer coisas maravilhosas nesse aspecto. Claro que eu gostei muito e gosto ainda da perspectiva do ensino. E nesse aspecto, o pastor Ferreira e a pastora Lídia também são grandes professores. São grandes professores, e aliás eu tive o prazer de também, juntamente com eles, fazer parte da escola bíblica, que não já a Assembleia de Deus, mas já como igreja, sendo Cristão Vida Abundante, com o pastor João Cardoso, fundámos então essa escola bíblica, onde dezenas de pessoas aprenderam a palavra de Deus e tornaram-se depois professores nas suas igrejas. E eu e o pastor Ferreira e a pastora Lídia tenho o prazer de ter colaborado com eles no ensino dessa escola bíblica, que tocou muitas vidas e, aliás, e foi também um modelo para outras igrejas começarem também as suas escolas bíblicas, não é? Foram tempos fabulosos. E agora a tua geração deve pegar no faixa e continuar. Estamos a aprender. Sim. Exatamente. Para depois também construir as nossas. Exatamente. Mas eu acerca disso também tinha uma pergunta, porque antes agora é um bocado de testemunho meu. Eu tive um trabalho há algum tempo atrás de inglês, que era um debate sobre se a religião tinha feito mais mal do que bem. Nós podemos falar sobre isso um bocadinho, mas e o meu grupo tinha de defender a ideia de que a religião tinha feito mais mal do que bem. E pronto, nós acabamos por perder o debate, infelizmente, mas o que importa aqui para esta conversa é que o outro grupo usou vários certos bíblicos, vários certos prontos que ao olhar de fora estavam um bocado fora de contexto, e eu na altura eu corrigi, eu dei o contexto certo, corrigi e disse, olha, vai à escritura porque 2 versículos atrás diz isto. É aquela a mulher submeta-se ao seu marido, mas o contexto bíblico o texto bíblico começa com o homem submeta-se à mulher e a mulher ao seu marido. Por isso é uma submissão mútua. E eu corrigi e também falei sobre a ideia da mulher como serviçal ao marido. Também dei aquele exemplo de Ebenezer, da mulher ser chamada de Ezer também. Mas o que eu senti depois do coração de Deus, quando eu estava a falar comigo, é bem que tu ensinaste, mas não o fizeste com amor. Pronto, foi isso que eu senti. E a minha pergunta, pronto, é como é que alguém que quer ensinar, não só ensina, mas transmite a mensagem, não só dá a teologia, mas também passa o amor com o que está a ensinar. É isso, eu acho que a palavra-chave é isso mesmo, é o amor. Se a teologia for dada de uma forma religiosa, é um perigo. Aliás, a religião não tem nada a ver com o cristianismo.
a religião, embora a palavra religião é religar-nos a Deus, acho que quando os homens pegaram na Bíblia e formaram religiões, essas religiões até levaram a guerras. Levaram, por exemplo, os cruzados a fazerem chacinas, as cruzadas, em nome de Deus, levando a religião, e só fizeram o quê? Afastaram não só os árabes como os israelitas daquilo que é cristianismo, porque ligam à guerra, ligam à mortandade. Até mesmo entre católicos e protestantes. A religião na Irlanda levou a católicos e protestantes a matarem-se, a colocarem bombas em nome de Deus. Por isso é uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, quando estavas a falar acerca do homem e da mulher, aquilo que a Bíblia nos ensina de quando Deus viu, quando o Adão estava a olhar e viu que cada animal tinha o seu complemento, o macho tinha a sua fêmea, e ele não se achava ninguém à altura dele, então Deus diz que o adormeceu e da costela formou a mulher. Eu acho que essa operação divina, a primeira operação cirúrgica, do facto de Deus ir a Adão, a anatomia de Adão, e retirar uma costela para formar o seu complemento, o seu igual, é um ato de amor. Tirou. Por isso, o homem não deve olhar para a mulher como escrava, nem a mulher deve olhar para o homem como um senhor soberano. Eles têm que se olhar um para o outro como complemento. Cada um tem a sua parte no casamento, no efetuar uma família. Por isso a base é sempre o amor. E não só essa união de Adão com Eva é um ato de amor, em que Adão diz, não, esta mulher não é minha escrava, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, é algo que é tirado de mim, por isso tem um valor idêntico ao meu. E o casamento deve ser sempre nessa perspectiva. E o ensino é a mesma coisa. A teologia não pode ser nem muito salgada, o sal em excesso também torna as coisas intragáveis, mas também não pode ser insípido. Então, como é que a teologia, como é que a palavra de Deus, as coisas bíblicas devem ser passadas na base do amor? Não se deve vender, o ensino não deve estar comprometido nem com a política, nem com ideias pré-concebidas, ideias essas que muitas vezes levou às várias ramificações teológicas, mas acho que o centro deve estar na base do ensino de Cristo. Cristo ensinava na base do amor, não é? Ele olhava para as pessoas com compaixão, e essa compaixão levou a ensinar o caminho, da maneira deles saírem das trevas para a luz. Foi sempre na base do amor, e foi mesmo a sua expressão máxima desse amor é quando ele está na cruz a morrer para poder abrir o caminho da salvação a todos os homens, de todas as raças e todas as opiniões. É quando ele diz, Pai, não os leves isto em conta. É uma expressão de amor. Por isso acho que tudo está em Cristo. A teologia tem que estar centrada em Cristo e não em ideias pré-concebidas que têm depois levado a tantas teorias, muitas vezes sem nexo, e muitas vezes até, e é isso que nós assistimos nos dias de hoje, a pessoas que se intitulam pastores, que vêm até de fora e entram então em Portugal aproveitando-se da liberdade religiosa, e muitas vezes pegam, auto-se proclamam pastores e começam a ensinar uma teologia que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas com os interesses que eles têm, não é? E depois assistimos a coisas que envergonham. Eu fico envergonhado quando estou a ver telejornais e dizem a igreja do pastor XY está a usar de garagens para acomodarem
imigrantes, explorando-os e depois ligando essas práticas e muitas vezes o ensino que esses auto-intitulados pastores ensinam nas suas igrejas, que querem levar a uma perspectiva comercial, ao bem-estar dessas pessoas autoproclamadas pastores. A religião tem esses perigos. Sempre teve no passado e continua a ter no presente, e nós temos que ter muito cuidado a não cairmos além daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós temos de ter sempre a atenção, não ter razão, mas explicar em amor, partilhar em amor. E irmos à palavra de Deus, à simplicidade da palavra de Deus. E quando nós chegamos a um ponto em que não sabemos, é ser honesto. Olha, aqui eu paro, não sei dar uma explicação. Se me permites explorar um bocadinho essa ideia de simplicidade da palavra, porque se nós... Em que sentido é que a palavra é simples, tendo em conta as suas muitas complexidades? Pois, esse é um ponto. Nós temos que pensar, nós temos que ter cuidado com uma coisa. A Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, há milhares de anos atrás, e foi escrita não no pensamento ocidental, mas no pensamento oriental, judaico. E muitas coisas que hoje é ensinado, e muitos livros é escrito, estou-me a lembrar do Apocalipse, estou-me a lembrar da maneira como é analisada as 70 semanas de Daniel. Muitas vezes o que é ensinado não tem nada a ver com o espírito dos primeiros pais da igreja. Se a gente for ao primeiro século, o ensino das 70 semanas de Daniel e do Apocalipse não tinha nada a ver com o ensino que é feito hoje. Então nós temos que ter muito cuidado de nos lembrarmos disto. E a simplicidade é isto, é nós não irmos além daquilo que a Bíblia, do que está escrito. E a Bíblia interpreta-se com a própria Bíblia. Eu não posso pegar num ensino, tirá-lo, ou numa expressão, tirá-lo, mas tenho que ir ver aquela expressão ao longo vamos agora pensar no Novo Testamento. Vamos pensar, a palavra grande tribulação, qual é a origem dela? Onde é que ela surge pela primeira vez? E como é que ela é aplicada? Quem foi o primeiro a aplicá-la? É Jesus, que fala nessa grande tribulação, como está em Mateus, no capítulo 24. Como é que ela como é que ela surge naquele tempo e naquele contexto? O que é que Jesus quis dizer? Como é que os discípulos naquela altura depois o transportaram nos livros que escreveram? Sim. Como é que João, que ouviu, escreveu, não só o Evangelho, mas nas suas cartas? Como é que Mateus escreveu? Como é que Pedro... Temos que ver como é que a Bíblia, depois, essa terminologia está. E depois como é que os primeiros pais da Igreja, no primeiro século, no ano 100, qual era o ensino que era dado? E vamos ver com espanto, não tem nada a ver com aquilo que é dito. Tem alguns aspectos. Por isso nós temos que ter muito cuidado nessa área. Agora, focando um bocado na Bíblia, como professor, quais são os livros mais aconselhados para alguém que queira começar a explorar a Bíblia? Quais são os livros mais difíceis também? Eu acho que deve começar no Novo Testamento. Por exemplo, eu gosto muito do Evangelho de João. Eu gosto da palavra de Deus, não é? E não se pode pegar no Velho Testamento e rasgá-lo, não, porque o Velho Testamento é uma introdução àquilo que depois acontece, sim. Vai entrar no Novo Testamento. Mas eu acho que deve-se começar, na minha opinião, o Evangelho de João, porque pega em Jesus, trau da eternidade, introduzo-lo na cronologia humana, no calendário humano, e ensinam como é que o verbo da eternidade se faz Deus e porque é que se fez Deus. Por isso eu acho que o Evangelho de João e as suas cartas
são muito interessantes, muito importantes. Por isso eu começava por aconselhar quem aceita Jesus pela primeira vez e devemos levá-lo a ser um leitor da Bíblia. Em primeiro lugar, cada cristão deve ser um leitor da Bíblia. Não pode estar apenas na igreja para ouvir, mas ele tem que ter uma ferramenta para comparar o que ouve. Sim. Então deve-se comparar com o quê? Não com aquilo que apenas um homem ou uma mulher diz, mas deve-se comparar com aquilo que Deus disse. Com a própria interpretação também, com a Bíblia, com a própria leitura. Com a própria leitura. Por isso, uma pessoa que diz que é cristão e não lê a Bíblia é uma pessoa muito frágil, porque pode ir ao corrente, muitas doutrinas não têm nada a ver com a palavra de Deus, como infelizmente acontece. Eu lembro-me há muitos anos atrás, por causa de um fulano que formou uma seita, porque pegou na Bíblia e transportou-a para uma ideologia sua, e foi ao ponto, quando foi perseguido no seu país, pegar na sua igreja e nos seus seguidores levou para a Guiana Francesa, e quando a pressão tornou-se grande e ele se viu encurralado, levou ao suicídio coletivo cerca de 1000 pessoas, em nome de Deus. Ora, como é que nós podemos evitar isso? Sendo leitores da palavra de Deus, não indo apenas naquilo que os outros dizem. Nas palavras de uns. Temos que ir à palavra de Deus, e quando estamos na igreja devemos comparar aquilo que é dito de um púlpito com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Claro, se é um cristão novo, há muitos pontos de interrogações. Por isso é que há o ensino bíblico, sim, há escolas bíblicas, mas a pessoa em si deve, por ele próprio, deve ser um leitor da palavra de Deus, começando pelo Novo Testamento, e como eu estava há pouco a dizer, começar pelo Evangelho de João, depois eu passava ao livro de Romanos, porque é um professor extraordinário, um teólogo extraordinário, que é o apóstolo Paulo. Foi alguém que teve revelações espetaculares da palavra de Deus, algo que ele diz que ele próprio não conseguia pôr em escrito, coisas maravilhosas que ele ouviu. Então, mas é um teólogo que Jesus usou pelo seu Espírito Santo para dar-nos as bases fundamentais da doutrina cristã. Por isso Romanos é muito importante, ler os escritos de Paulo, as suas cartas, mas o livro de Romanos e talvez também o livro de Efésios. Acho que eu começava por dizer à pessoa lê o Evangelho de João, as suas cartas, lê a carta aos Romanos do apóstolo Paulo e lê o livro de Paulo, também de Paulo, que ele escreve à igreja em Efésios, porque é um livro que nos introduz ao trono de Deus. E depois a pessoa deve ler a palavra de Deus em sua casa, no silêncio da sua casa, não com o rádio nem com a televisão ligada, mas no silêncio, e ouvir o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que também é um professor, esse nunca erra. Então o livro que mexe mais contigo acaba por ser João? O Evangelho de João é um livro fundamental, não é? Claro que todos são. Sim, sim. Porque Mateus o Mateus é um livro onde muitos vão beber. Mas acho que o Evangelho de João é um livro espetacular, é um Evangelho espetacular para se começar para nos introduzir na leitura da Bíblia. E claro, eu aconselho a ler essa Bíblia de capa a capa. Sim. Primeiro, eu diria assim, primeiro ler o Novo Testamento, lê-lo desde o Mateus até o Apocalipse, é bom. Claro que o Apocalipse é um livro, é difícil, é uma linguagem muito simbólica, porque o Apocalipse, na minha perspectiva, a chave do Apocalipse está na linguagem profética e poética que surge no Velho Testamento. E foi escrita para a mentalidade judaica da altura. Os primeiros discípulos eram judeus. Sim. As primeiras igrejas estavam muito ligadas ao contexto judaico também. Eles primeiro até se reuniam em sinagogas, até se dar a grande separação entre o judaísmo e o cristianismo. Por isso, o Apocalipse fazia um sentido completo à mentalidade judaica, porque está muito ligado
à linguagem poética e profética. A chave está mesmo nos livros proféticos do Velho Testamento. Por isso, quando nós lemos o Apocalipse, aí nós temos que ler bem os profetas de Isaías, Daniel, para vermos qual é a linguagem que é usada, o que é que significa mar, o que é que significa relâmpagos. Por exemplo, eu até trouxe aqui, e de vez em quando eu dou uma vista História dos Hebreus. É escrito por Josefo. Josefo era da família sacerdotal, era um judeu, bem de uma família de sacerdotes. E é interessante que ele torna-se depois também um grande general romano, um grande general do exército judaico, quando lutaram contra os romanos. Nesta altura já estamos a falar, o Império Romano estava muito ativo, tinha conquistado praticamente todo o mundo, estava subjugando também a terra de Israel, e então quando estava prestes a dar-se a destruição de Jerusalém, por isso isto começa talvez entre o ano 50 e o ano 70 depois de Cristo. Josefo, ele escreve na sua história dos judeus uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando estava para dar, antes de se dar a destruição de Jerusalém, há uma série de factos sobrenaturais que acontecem. Luzes que pairam sobre o templo de Jerusalém, e a gente vai ver na linguagem profética de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, Jeremias, coisas dizendo, vozes que soam sobre o templo, vozes sobrenaturais que dizem quando o povo está nos átrios do templo, quando os sacerdotes estão a ministrar, há vozes sobrenaturais que surgem e que dizem, saiam rapidamente daqui, nós vamos sair daqui. O José conta também uma coisa muito interessante, uma vaca que está a ser levada para ser sacrificada, no ritual dos sacrifícios que eram feitos no templo, dá à luz um bezerro, uma coisa sobrenatural. Outra coisa que José fala-nos, diz-nos que a porta do templo, que era uma porta pesadíssima, que era necessário 20 homens para abrir aquela porta, diz que várias vezes se abriu, foi achada aberta sobrenaturalmente, e diz que os guardas do templo correram aos sacerdotes e aos oficiais, e diz que vieram homens para fechar aquela porta, e passados uns tempos aquelas portas abriam-se novamente e surgiam novamente aquelas vozes, saiam rapidamente daqui. Tudo isto tem a ver com os ensinamentos que Jesus deu, que Mateus fala-nos no capítulo 24, quando Jesus diz, quando tiver para se dar a grande tribulação, se estiverem no campo não voltem atrás, se estiverem no telhado. Por isso, de uma forma, Jesus estava de uma forma profética a dizer, saiam antes de chegarem os tempos da grande tribulação. Voltando um bocadinho atrás, já vamos ao Apocalipse para terminar o episódio. Não, eu não estou aqui para falar do Apocalipse, mas isso é muito complexo. É algo que eu estou curioso, não havemos ter grande conversa, mas damos assim uma introdução também para atiçar o fogo. Mas gostava só de perguntar o que é que, como professor, que cada professor também tem a sua matéria favorita de ensinar, qual é que foi a tua? Era o Novo Testamento. Eu lembro que também era um apaixonado pelo livro do Apocalipse. Quando digo era, não quer dizer que eu não sou. Era porque eu ensinei o Apocalipse de uma forma que eu hoje não iria ensinar mais. Porque, lá está, eu não fiz uma leitura por mim própria e buscando a direção do Espírito Santo. Fiz o ensino do Apocalipse na altura baseado naquilo que era ensinado por outras pessoas e por livros escritos, sem meditar, sem pensar, sem questionar. E agora, confrontado com outros livros, com outras formas de abordar, em que eu comecei a comparar as coisas como eu ensinei e como eu vejo agora, eu acho que faz mais sentido a perspectiva de ver
aquela mensagem da grande tribulação, que muitos dizem que será 7 anos que estão aqui à nossa frente, em que 3 anos e meio será um pacto feito com Israel, em que depois é quebrado, e depois vem os 3 anos e meio, em que há grande tribulação, grandes lutas, em que a igreja é arrebatada, não passa por esse tempo, mas os que cá ficam depois vão passar, depois vêm os 1000 anos. Tudo isso eu já não explico mais dessa maneira, porque acho que não faz sentido. De maneira que eu estou neste momento a reeducar-me, a reaprender e a observar, por isso ainda estou também nesta fase de estudo, mas aquilo que eu ensinei no passado, eu peço perdão a quem ensino, a quem foi meu aluno nessa altura, porque acho que não faz tanto sentido, não faz sentido nos tempos, na minha maneira de ver do Apocalipse, na análise de Mateus 24, 23, 24, 25, naquilo que Jesus... Porque é interessante, quando Jesus aborda a grande tribulação, que está lá em Mateus 24, diz que está baseado em sinais. E esses sinais, a chave destes sinais, está precisamente no Velho Testamento. Mas e é interessante, quando os discípulos dizem, estás a ver o templo, a beleza da construção deste templo, a maravilha das pedras, Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. E aí Jesus está a profetizar a destruição no ano 70, mas historicamente, e Josefo conta-nos isso, que é um período que vai do ano 50 até o ano 70, quando se dá mesmo a destruição. Há vários acontecimentos, por isso ele fala-nos em vários acontecimentos sobrenaturais, eu disse há pouco alguns. Jesus dá sinais para que as pessoas estejam preparadas, a sua igreja, e nessa altura Jesus já tinha, de uma forma profética, tinha dito que o judaísmo tinha terminado, ele veio para abrir agora, não proclamar-se como rei de um império geográfico judaico, mas de um reino espiritual, onde não há mais raça, não há homem nem mulher, não há judeu, nem bárbaro, ou seja, um reino onde não há designações de eu sou português, tu és alemão, não, somos cristãos, irmãos em Cristo, em que não há macho nem fêmea, não é que não há homem e mulher, e devemos respeitar sim. O homem e mulher, mas que não está mais nos valores, não é o sexo que determina a vivência do cristianismo. Então Jesus diz-nos que esses tempos dá referência de sinais, de sinais que iriam acontecer, mas quando os discípulos misturam tudo, então, mas diz lá, mestre, quais são os sinais disso, estás a dizer, da destruição do templo e da tua vinda? E Jesus faz uma separação. Não, para a destruição do templo vai haver sinais, mas para a minha vinda ninguém sabe quando é que isso vai acontecer. Sabe. Por isso não há sinais. Hoje em dia, a cada terremoto há uma correria para as igrejas, porque parece que Jesus vem nesse mesmo dia do terremoto ou no dia a seguir. Não há sinais. Jesus claramente disse, ninguém sabe, nem eu próprio, só o meu Pai sabe. E ele diz mesmo que será como o ladrão. O ladrão dá sinais, dá aviso. Não dá. Ele vem quando a gente menos espera. Então, para a destruição do templo, Jesus dá sinais. Há coisas mensuráveis, mas para a restauração, para a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, não há sinais, temos de estar preparados. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui mais 1000 anos, 2000 anos. Pronto, é isso. Só para acabar, temos 10 minutinhos para fechar. Como é que pronto, então já mencionaste um bocadinho, mas como é que alguém pode começar a explorar Apocalipse? O explorar o Apocalipse é como eu digo, tem que ser feito acompanhando aquela terminologia, os símbolos, tem que se ver que parte daquilo, na minha perspectiva, uma vez mais falando, na minha perspectiva, parte daquilo cumpriu-se, uma parte dele cumpriu-se no período da distribuição do templo.
Outra parte aponta-nos para o futuro e, claro, para mim, deixa-me resumir isto então para concluirmos. Para mim, Jesus quando Pedro faz aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus diz, não foi a carne e o sangue, mas foi o meu Pai que te inspirou a dizer essa grande verdade, e sobre essa verdade, não sobre Pedro, Petros, mas sobre essa pedra, essa proclamação de que eu sou o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno, ou dos mortos, do Hades, não prevalecerão. Então, para mim, quando Cristo ressuscitou e deu-se a descida do Espírito Santo e a igreja começou o reino de Deus, o governo de Deus, e esse governo é imparável. Por isso, este governo não vai passar como o ensino daqueles que falam muito no milénio, que diz que o diabo é preso, Jesus está na terra com a sua igreja, o diabo é preso, e ao fim de 1000 anos ele solta-se e vai novamente perseguir Cristo e a sua igreja. Então, mas espera lá, então Cristo prende e depois ele solta-se e vai novamente querer combater, e Jesus tem que pedir ao Pai para que venha fogo do céu. Não faz sentido, parece que fala-nos de um Cristo fraco, que está a ser novamente ameaçado pelo diabo e pelas suas ordens. Não, a igreja está a ser triunfante, a igreja está em crescimento, é como aquele fermento que leveda a massa e a massa cresce, e aqui o fermento não tem sentido de pecado, mas tem sentido de um poder que faz um crescimento. Por isso, a igreja de Cristo é imparável, a igreja de Cristo está a ser vencedora e a derrotar as portas do inferno. Então a igreja não está ai coitadinho de mim, que o mundo é tão contra mim. Não, a igreja está a ser poderosa. O problema é que nós temos uma imagem, aquilo que nós estamos a ver, os nossos sentidos, estamos a ver a igreja talvez no sentido da nossa cidade ou do nosso país, mas se a gente olhar, iremos ver coisas espetaculares que estão a acontecer. A igreja não está a diminuir, a igreja está a crescer. Claro que o diabo sabe, lhe resta pouco tempo, ele percebe-se, e então luta por todos os meios para nos fazer crer que ele é que está a ser o campeão. Não, ele não é campeão de nada, ele já foi derrotado, a cabeça dele foi esmagada na cruz. Por isso, Cristo é o vencedor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a sua igreja não está a diminuir, a sua igreja está a crescer. Totalmente. Por isso não tenham medo, não fiquem assustados. Agora, quando é que ele vem? Ele vem, ele disse que vem, e eu acredito que ele vem, acredito que a igreja vai ser arrebatada, mas vai ser arrebatada para o fecho final, em que a igreja é arrebatada para se encontrar com ele, depois virá para governar a nova terra e os novos céus, em que se haverá o julgamento, em que, como Jesus de uma forma clara ensinou, perante esse tribunal estão os justos e os injustos, ou seja, os salvos e os pecadores, aqueles que disseram sempre não a Jesus, rejeitaram as oportunidades que Jesus deu ao longo das suas vidas, e será nesse julgamento final que os justos irão governar com Cristo por toda a eternidade, e os pecadores serão condenados ao lago de fogo criado pelo diabo e para os seus anjos, onde ficarão também eternamente condenados à separação eterna. Por isso a igreja está é aquilo que a Bíblia diz: somos mais do que vencedores em Cristo. É triunfante. É triunfante. E está ainda, em crescimento. Ainda que muitas vezes a gente, coitadinhos, estamos fechados na nossa quintinha e parece que não. Parece que nós não somos os coitadinhos, nós somos os vencedores, os mais vencedores em Cristo Jesus. É isso, irmãos. Somos mais que vencedores em Cristo. Por isso, não é preciso ter medo. O Apocalipse é um livro de vitória, não é de medo, não é de terror, é um livro de vitória. Olha. Em que o bem em Jesus prevalece para toda a eternidade. É isso. Somos mais que vencedores. Amém. Bem, irmãos, eu creio que foi um grande episódio. Foi um episódio muito bom.
tiveram aqui a sabedoria do meu querido avô. Espero um dia ter tanta. Hei de ter um dia. Muito... Não. Vocês ainda vão mais longe. Havemos de ir mais longe. Havemos de ser mais sábios ainda. Vão mais longe. Mas obrigado por... E ser cristão é isso. Ser cristão é o partido de Jesus. Aprender, já. Muitas vezes a pessoa pensa que o cristianismo de hoje... Como é que é o cristianismo de hoje? O cristianismo de hoje é o mesmo que deve ser aquilo que está no início em Cristo Jesus. É sermos discípulos, é sermos seguidores, é sermos ungidos, é sermos santos, é sermos do partido de Jesus. Por isso nunca mudou. É isso. Muito obrigado. A religião é que muda. A religião é que muda o termo ser cristão. Mas ser cristão tem origem em Cristo, não tem nada a ver com a religião. Pastor, professor Vítor Geraldo, muito obrigado. Meu querido avô, obrigado. Peço desculpa. Não foi muito confuso. Não, foi ótimo. Obrigado por este tempo. Obrigado a vocês também por assistirem. Obrigado pelo vosso apoio até agora. Irmãos, eu continuo a pedir, deem like, comentem, subscrevam. Continuem a apoiar-nos neste podcast, nesta coisa que nós estamos a tentar criar e fazer crescer. O vosso apoio tem sido fenomenal, mas nós queremos sempre mais, queremos sempre alcançar mais pessoas. Irmãos, muito obrigado por tudo. Portanto, obrigado, até à próxima, vemo-nos lá. Beijinhos para todos. E obrigado por mais um episódio. Pode bênção! Beijinhos, irmãos. Beijinhos, abraços.